Olá, queridos amigos, companheiros. É com grande alegria que os desejos que sejam muito bem recebidos aqui nesse canal de estudo, em que iniciamos essa playlist com o nome de Ceifa de Luz. E aqui iremos aos poucos colocar as nossas leituras e as nossas singelas interpretações. Antes de tudo, sempre agradecemos a Deus pela possibilidade de estarmos juntos, criando um grupo afeiçoado ao estudo desses livros que nos foram trazidos pela psicografia do médium Chico Xavier e a autoria do Espírito Emmanuel, que nos orienta, que nos indica, que nos conduz a reformas imprescindíveis no nosso ser. Hoje, a nossa leitura é a mensagem número 5, que tem como título A Lição da Espada. E ele inicia com o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34, em que disse: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da afeição literal de sua palavra para estender a sombra e a perturbação. Valendo-se do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastado seu entendimento, em vez de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhes não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação, com o uso da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo, onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, encerrilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço da nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada, suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. É uma mensagem grande que nos recorda sobre o equívoco de inúmeros companheiros que, se utilizando não do espírito da coisa, mas da palavra, no sentido literal,
quando Jesus nos disse: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Então significaria que ele veio trazer a violência e, valendo-se desse equívoco, um equívoco imenso, levando-se em consideração todo o pensamento do Cristo, né? Toda a forma dele agir, de nos ensinar. Então, usaram a feição literal dessa passagem para estender por onde passavam a sombra e a perturbação. Então, são essas criaturas que levaram para dentro do lar o azedume, né? As correntes pesadas, parecem aqueles espíritos que carregam aquele peso, aquela coisa ruim dentro de si, rígida, né? Aquela moral inflexível. Aqui são aquelas criaturas que parece que são a palmatória do mundo, são elas que podem dizer quem está certo, quem está errado, de acordo com a forma delas entender e raciocinar. Então, em razão, eles impõem o modo de crer e ponto de vista, vergastando o seu entendimento. Então, vergastar o entendimento do outro é chicotear, machucar o outro, em vez de ajudá-lo na plantação da fé viva. Como é que nós queremos conduzir alguém? Como que nós queremos ser o exemplo através de uma fala ditatorial? A fala até conduz algumas pessoas, mas o exemplo arrasta multidões. Então Jesus tinha um exemplo, ele vivenciava aquilo que ele falava. Então, são essas criaturas que, em vez de colocar a fé viva no coração do outro, elas entram no processo de discussão e conflito, tudo polemizando, discutindo se a fé do outro está certa, está errado, se a dinâmica daquela experiência deve ser feita de A para B, de B para A, enfim, coisas que não levam a lugar nenhum, situações que mais trazem perturbação do que organização. E é isso que ele fala aqui. São essas criaturas que acusam, sem condições de acusar, todos aqueles que não comunguem com ela a mesma cartilha, que é uma cartilha de violência e de crueldade. São aquelas criaturas que querem dobrar os ensinamentos do Cristo, as leis de Deus, ao seu entendimento, à sua forma de ser. Elas, de vez de se aumentarem, de se expandirem, de crescer, elas querem reduzir o ensinamento de Deus. Então a gente já vai ficar mais atento a isso. Para quê? Para não fazermos o mesmo. Para não entrarmos nessas discussões, nessas polêmicas religiosas, por ponto de vista que mais traz dor do que amor. Qual o objetivo? Qual a finalidade? Eu fui chamada para aquele setor, quem que me instituiu para ser palmatória de qualquer movimento? Então a gente começa a ter um pouco mais de alerta sobre isso. Quando a gente vê essas pessoas criando essas passagens de verdadeira inquisição, a gente fica em alerta, que isso não nos cabe mais. Se já vivemos em outras reencarnações. Nessa não desejamos mais viver uma forma de inquisição da vida de quem quer que seja. Que a nossa parte é colocar uma semente do bem. E entregamos a Deus todo o restante do trabalho e do produto daquilo ali. Se foi feito com amor, vai ser frutificado com amor. Então, nós não fomos convidados a sermos a espada na vida de quem quer que seja. Então ele fala aqui que até aquela época do Cristo, né, era uma questão da legalidade usar a espada, o cativeiro, e bem depois de Jesus nós continuamos os duelos com espada. E as tiranias que foram conquistadas, dominações do homem, né, carnal, a esfera da matéria, ela é revestida, né, de ouro, foi à custa de opressão, de garras destruidoras, de opressão de povos, de verdadeiras civilizações que foram ali consumidas para que
aquele outro grupo tivesse a realeza. Já com Jesus, essa espada, ela é uma espada diferente. Então ele bota voltada para o seio da terra, né? Quando a gente volta a espada, o gume da espada, às vezes está em cima, ela volta para o seio da terra e vai representar ali a cruz, em que ele mesmo prestou um depoimento. Nós vamos lembrar de quando Jesus vai ser preso no jardim, e na hora que ele está sendo conduzido ali por Malcom, um dos guardas, dos centuriões, Pedro puxa a sua espada e machuca a orelha, né? Tira um pedaço da orelha de Malcom. E Jesus imediatamente manda ele embainhar a sua espada. Aquele que com a espada ferir, com ela ferido. E Jesus cura ali a orelha do Malcom. E aí a gente fica pensando assim, ele mesmo vai prestar o testemunho supremo naquele momento. Ele manda o outro guardar a espada e ele não utiliza nenhum varapau, nenhum tipo de coisa para se defender, ele sempre esteve ali. Então, só por si isso já é um exemplo que a gente pode usar, que não é para nós utilizarmos essa frase para explicar os nossos instintos que ainda são desfreados, instintos inferiores, que ainda gostam de guerra, gostam de ferir. Então a pessoa lá, o espírito, ele vai buscar o setor religioso, ele vai buscar, né, aquela colmeia religiosa, mas aonde ele estiver, ele vai levar o pensamento de conflito, o pensamento de batalha, o pensamento de competitividade, o seu pensamento de insegurança, o seu pensamento conflituoso. É dele, é daquela alma, ele é conflituoso. Ele é aquela criatura que briga o tempo todo com todo mundo. Nós não conhecemos gente assim? Ou será que nós já fomos assim também? Brigamos com tudo, com todo mundo, está sempre pronto de puxar uma espada e resolver por ali pela guerra? Ou já aprendemos a guardar essa espada? Então a proposta é essa. Não é reforçar esse instinto que ainda trazemos de antigas reencarnações da sobrevivência pelo levantar, né, a espada em nome de guerra. A proposta do Cristo é o padrão da paz, é o padrão do silenciar esse instinto, para que essa inteligência aurelada pela luz do Cristo possa se manifestar cada vez mais dentro de nós, de maneira a ser automatizada. Esse é o nosso objetivo, fixar em inúmeras reencarnações, até que um dia sejamos espíritos bons. Um dia sejamos espíritos bons. Então ele fala aqui, olha, a disciplina e a humildade, o amor e renúncia são as atitudes que marcam o tempo todo o caminho do Cristo. São atitudes de uma criatura disciplinada à vontade do Pai, humildade perante todos, se colocando para servir, amando a todos indistintamente e renunciando aos seus interesses para que fosse feito o melhor para todos nós. Foi deixar o seu exemplo. Então ele foi flagelado e esquecido naquele momento ali da crucificação. Sofreu escárnio, não foi? Foi caluniado. E o que nós vemos automaticamente, porque já está automatizado naquele espírito. O que flui dele, o que sai dele espontaneamente? Sai o perdão. Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Sai espontaneamente da sua alma. Então, as maldições que ele ouviu, ele retribuiu com a bênção. Bênção de paz, bênção de amor. Aonde tinha trevas, ele levava a luz. E aonde ele recebia o mal, ele devolvia o bem. Olha o exemplo. Então é muito maior do que
o sentido literal da lei, de uma colocação, então nós vamos pensar, perceber aonde que nós podemos entender essa lição. Quando nós recebemos a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te do que a batalha instituída pela lição do Cristo, ela não permanece viva dentro de nós. Para quê? Que batalha é essa que nós passamos a construir a partir da lição do Cristo? A fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada da nossa antiga insensatez. Ensarilhando significa depondo, guardando essa espada sobre o passado, em cima, depõe essa espada sobre esse passado da nossa antiga insensatez. Então, de vez de levantar, a gente depõe, ensarilha a espada, guarda a espada sobre esse passado lá de trás, né? E vamos converter em cruz redentora quando a gente abaixa ao contrário. Ela vira uma cruz que, através dessa cruz, nós combateremos sim, não com a espada, com a cruz do Cristo, os inimigos da nossa paz. Quem são os inimigos da nossa paz? Onde eles moram? Moram dentro da gente, estão ocultos dentro do nosso próprio eu, dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Que o nome deles pode ser conhecido como o quê? É aquele nosso lado orgulhoso, é a nossa intemperança, o nosso egoísmo, nossa animalidade. Isso tudo são os nossos maiores inimigos. Estão dentro de nós para uma batalha com essa cruz do Cristo, com o entendimento de Jesus através do perdão, da humildade, para que a gente combata todas essas situações que nos consomem a nossa felicidade. Enquanto não combatermos esses inimigos que ainda jazem dentro de nós, nós não seremos felizes. Porque esses inimigos nos fazem agir, pensar, falar, sentir contrárias à lei do amor, logo contrárias à lei de Deus, e todas as vezes que agirmos contrário à lei do Senhor, iremos ser infelizes. Nós já somos almas cansadas de tanto sofrimento. Estamos buscando aprender a encontrar a felicidade quando destruirmos esse passado que ainda existe e ecoa dentro de cada um de nós. E nós vamos lembrar, né, que nos vai levar ao império definitivo da grande luz, o grande encontro com o Pai. Então, todas as vezes que formos chamados para essas guerras de opiniões, de ponto de vista, nas questões religiosas, vamos lembrar dessa espada, vamos guardá-la sobre esse passado que já nos fez chorar tanto, sofrer tanto. Vamos depor essa espada e vamos converter a nossa vida numa cruz redentora, como Jesus nos ensinou. Portanto, companheiros, que essa lição da espada, no sentido de alguns terem interpretados como violência, seja substituída cada vez mais pela mansidão e pela benevolência e caridade para com todos. Que a doçura do meigo Rabi da Galileia nos envolva a todos com seu olhar compassivo e generoso, estendendo-nos seus braços para que possamos, junto a Ele, caminharmos seguro a caminho de Deus. Muita paz, muito amor.